plantas cristatas. De onde elas surgem? Como fazer para ter uma cristata? Como bem cuidar de uma cristata? Você sabia que não são só rosas do deserto que assumem a forma de rabo de sereia ou crista de galo? Com vocês, eu, Apolônia Grade, e esse é o canal mais florido do YouTube no Brasil. É Apolônia Grade Rosa do Deserto. E aqui, primeiro, você vai dar o like, depois você vai ativar o sininho e se inscrever, porque inscrito e com o sininho ativado, o YouTube vai te avisar quando a gente tiver temas interessantes para tratar, ok? E se ficar alguma dúvida, que aqui também tem, você pode deixar nos comentários. Aqui que eu tô falando é aqui, porque nem sempre eu sei tudo. Muitas vezes eu pesquiso e às vezes nem pesquisando eu consigo a informação. Então, o seu comentário pode ser muito interessante para a gente buscar mais conhecimentos. Mas hoje nós queremos saber de rosa do deserto cristata. Só que vamos começar nas suculentas, porque esse fenômeno da cristação, ele é espontâneo, ele é natural e ele acontece mais comumente em plantas como as suculentas em formas de roseta, os cactos, que também são plantas suculentas, também são plantas que acumulam seiva, que tem um depósito para enfrentar tempos mais áridos, e observamos nas rosas do deserto. Como eu já comecei dizendo, é um fenômeno espontâneo, natural. Se tem uma maneira de estimular para que surja, através de manipulação, através de produtos químicos, acredito que pode ter, mas eu desconheço. Então vamos lá. Normalmente você tem a suculenta na forma de uma roseta, linda e maravilhosa. E tem muita gente que coleciona suculentas, é apaixonado por elas. E aí, uma suculenta que deveria estar crescendo com essa forma de roseta, de repente ela faz isso daqui, ó. Ela começa a crescer na forma de uma crista ou de uma tábua até mesmo. Como é que se faz isso? Até hoje, que aconteceu comigo, foi de forma espontânea. Já observei em suculentas, já observei em cactos e também observo muito, sabe no que? Nas asclepes, as fedidinhas, que elas crescem na forma de hastes e de vez em quando a haste está crescendo e ela começa a formar uma crista. O crescimento dessas plantas, ele é um crescimento monopodial, reto, para o alto, uma ponta. E aí, não se sabe por que a gema apical, que faz o crescimento, ao invés dela continuar crescendo para o alto, ela começa a se abrir. A divisão celular, ela vai ocorrendo de outra forma que não trazendo o crescimento para o alto. E aí que ela começa a trazer essa escultura. Então, nas suculentas, nós temos como resultado o que deveria ser só um talinho, ele forma essa área toda, tá? E isso em suculenta é até bastante comum acontecer, bastante comum, vírgula. Se você tem aí 10 plantas, dificilmente você vai ver isso acontecer. Mas aí você se torna um colecionador, de repente no seu quintal já tem 100, 150 plantas e você percebe que uma delas deixa de fazer aquele crescimento em forma de roseta, apesar de que algumas pontas ainda fazem a roseta, mas a maior parte das folhas vão saindo lateralmente, uma ao lado da outra, e forma essa estrutura. Fica linda de viver, porque depois, com o tempo, ela ainda vai se dobrando em forma de onda e ela faz aquele volume fantástico. Aí, você tem que começar a ter muito mais cuidado na hora da rega, por exemplo. Você não pode ficar jogando água aqui em cima. Isso vai fazer com que a água pare
e com o sol, com o excesso de umidade, começa a causar fungo e traga o apodrecimento. Começa a ser necessário que na hora da sua rega você tenha um regador de bico fino, uma chaleirinha, um bolinho e tenha todo o cuidado de colocar água só no substrato, sem ficar jogando a água em cima da planta. Isso é muito importante para você manter a saúde da planta. Então, a primeira observação para você que está cultivando suculenta e se deparou com uma suculenta cristata é isso. Evite que a água pare sobre esse emaranhado de folhas. Segundo, a segunda etapa muito importante é que o vaso seja sempre proporcional. Não comece a colocar a planta num vaso muito grande. Tenha o vaso com a quantidade de substrato necessária para a planta sem excesso. Cuide também da saúde das raízes. Se você começar a colocar água em excesso, vai apodrecer a raiz, você vai perder a sua preciosa planta cristata. Então, isso daqui é lindo demais, ocorre de forma natural nas suculentas, mas não só. Você sabia que cactos também podem ter? É um fenômeno, como eu disse, espontâneo. Esse cacto aqui é a Mamillaria elongata. A Mamillaria elongata, ela faz caules longos. Ela faz o crescimento na forma de dedos longos, de hastes longas e fica muito bonita. E de repente, uma dessas hastes, ao invés de continuar crescendo longa, ela se abre na forma dessa crista de galo ou dessa cauda de sereia. E aí que nós chamamos de quê? Cacto cérebro. Lindo, lindo e maravilhoso. E quanto maior ele fique, mais belo com certeza. E como eu já falei, a gente também observa nas asclepes, nas uérnias, nas órbias, nas aduvalhas, que ficam plantas lindas. E também, novamente, para cuidar delas, cuidado com a água. Se na rega a água parar aqui, ó, um abraço, é muito fácil o apodrecimento. Então, para regar uma planta cristata, sempre só no vaso ao redor. Outro cuidado é o excesso d'água nas raízes. Mesma coisa que para a suculenta, vale para o cacto. E outra dica muito mais importante ainda é com relação a cochonilhas e pulgões, insetinhos sugadores que gostam dessas reentrâncias aqui. Se você não tomar cuidado que apareça uma cochonilha aqui dentro ou um pulgãozinho, você não está atento, em pouco tempo ele coloniza, ele preenche esses espaços, essas entrevoltas e vai ser muito difícil controlar. Então, uma planta suculenta que esteja cristata, seja a suculenta ou o cacto, requer sim uma atenção bem mais, dedicação bem mais intensa para permanecer com saúde, crescendo bem e ser uma planta linda de paixão. Porque uma planta suculenta, ela ganha muito em decoração, em arte, é o que a gente chama de escultura viva. E quando acontece isso na rosa do deserto, oh, maravilha! E como é que eu sei se a minha rosa do deserto vai ser cristata, se ela vai cristar? Bom, aqui a cristata escultural, como essa planta aqui, ela é uma planta de semente que ela foi semeada, nasceu uma sementinha normal, nasceu uma plantinha normal, e no início do crescimento dela, ela tinha uma gema apical crescendo para o alto. E de repente ela muda essa formação, esse crescimento, e ela começa a fazer essa cauda de sereia. Aí tem duas opções. Uma rosa do deserto, ela pode continuar tendo o crescimento dos seus ramos aqui, ó, e formar essa taça aqui no ápice, que é o momento em que ela se prepara para florir. E aqui ela vai florir muito mais. Essa é uma planta cristata com formação tipo buquê.
Essa daqui é uma planta que a gente pode tirar um desses ramos dela aqui, ó, e enxertar. Enxertar em uma planta comum, normal. Ó, a gente pode cortar aqui e usar esse ápice para enxertar. Para continuar tendo essa formação aqui, em que na hora dela florir, ela não dá só um botão, ela forma tipo uma taça com muitas flores. Essa permite até enxertia. Então, você pode ter uma planta cristata enxertada. Mas nesse caso, ela vai ser uma planta cristata com formação mais estilo buquê, mais estilo taça. Porque quando acontece isso, essa daqui é uma formação escultural. Essa daqui, a gente não pode cortar ela para enxertar, sob pena de mutilar, de estragar essa estrutura tão bela. Olha só, eu vou destacar aqui as folhas para a gente observar melhor, ver melhor isso daqui. Então aqui nós temos uma planta que o cultivo dela vai ser centrado, vai ser objetivado na função escultural da planta. Não sei se ela vai florir simples ou dobrada, não sei se ela vai dar poucas ou muitas flores, e não é esse o interesse quando eu me deparo com uma planta dessa. Essa daqui, quando eu me deparo com uma planta dessa, eu vou cultivar ela voltada pelo aspecto, maravilhoso aspecto, escultura viva, tá? Que ele parece ter sido criado por um artista com outro objetivo que não de ser um vegetal. Se eu conseguir mostrar, ó, aqui ele se abriu em duas caudas da sereia, uma tá para a direita, uma tá para a esquerda, fazendo uma, como se fosse realmente a caudinha da sereia. Olha lá, a ponta da cauda, virando uma parte para um lado e outra para o outro. Então, esse caso aqui, não é possível enxertar, porque se eu for cortar daqui para enxertar, eu vou mutilar essa planta. Então, essa é uma planta que ela vale como uma planta escultura, como eu disse, com o aspecto vegetal dela, que é valorizado na sua coleção, no seu cultivo. Se você consegue uma planta dessa, claro que você tem que valorizar ela muito. Primeiro que eu valorizaria, sabe o quê? Não é cultivada num vaso como um vaso de plástico. Já é uma planta que merece aquele vaso assim, aquele vaso artístico, aquele vaso quadrado, aquele vaso raso, aquele vaso de cerâmica bem trabalhado, para valorizar a planta. Claro, um dia ela vai florir, de repente pode me surpreender com as flores, mas já vi plantas com essa forma, que ela é tão cristata que ela acaba não conseguindo formar botões. Já outras que eu já cultivei e até já vendi, Jaqueline Jesus, Jaque Furacão tem uma minha cristata linda, ela ao formar flores, a flor também acaba sendo uma flor cristata. Ao invés da flor ser uma flor normal de 5 pétalas, a minha cristata abriu a flor na forma de uma cauda, de um rabo de sereia, com mais de 20 pétalas em uma camada só, não era multicamadas. Simplesmente ela abriu aquela saia, uma cauda de pavão. Ficou lindíssima, ficou maravilhosa e muito diferente. Então, o surgimento dela é espontâneo, é na semente. Só que, claro, se você já tem uma planta com esse formato aqui e ela floriu, utilize o pólen dela para polinizar outras flores, para suas sementes já trazerem essa herança genética aqui e ter mais possibilidade de surgir da sua germinação, das suas sementes,
novas plantas dessas. Como eu disse, se há alguma maneira de fazer a indução, de estimular o surgimento, eu desconheço, mas eu sei que se usa sim produtos químicos, ácidos, hormônios vegetais, buscando modificar as plantas. Inclusive, nós temos suspeitas que rosa do deserto possam ter passado por algo assim para se diferenciarem do que elas eram na natureza, enquanto plantas silvestres. Mas eu só cultivo de acordo com o que germina, sem entrar nessa de utilizar produtos que podem ser prejudiciais às plantas ou a nós. Agora, uma planta dessa vale a pena, né, gente? Uma escultura dessa daqui, essa é minha, não vou vender não, tá? Mas de vez em quando, uma planta que ela está sendo cultivada como planta normal, ela pode apresentar esse fenômeno de crestação. Por exemplo, a Orfeu. A planta Orfeu é uma planta de semente que surgiu na minha coleção e ela é filha da viúva negra. Ela é bela como a viúva negra, mas enquanto a viúva negra tem a flor redonda, a Orfeu tem a flor negra estrelada. Na hora que eu enxerto a Orfeu, tiro um raminho da Orfeu e enxerto, já aconteceu do enxerto brotar cristato, formar a crista depois de enxertado. Parece que a força do cavalo faz com que isso aconteça, porque a planta Orfeu, ela não é cristata, a matriz não é cristata, mas mais de um enxerto da Orfeu já cristou depois de enxertado. Depois que o enxerto pegou, começou a crescer, ele virou uma crista lindo. Outra planta que tem essa característica e forma assim é a Blue Boy. A Blue Boy também, depois de enxertada, alguns enxertos deixam de fazer o crescimento apical e passa a crescer na forma desse rabo de sereia. Lindo demais, né? Então, hoje eu estou falando para você da planta cristata, que na verdade ela é uma escultura vegetal. Essa pausa, por favor, falei muito. Dessa maneira, aqui ó, 3 plantas cristatas de gêneros diferentes, cacto, suculenta e rosa do deserto. Sobrou dúvida? Claro, esse tema é muito abrangente. Tem beleza? Demais, atrativos inúmeros. Então é isso aí, agora eu quero a tua contribuição aqui nesse vídeo. Deixa o seu comentário, qual é o seu conhecimento de planta cristata, se você já tem ou não na sua coleção, se você gostou do tema, interaja aqui comigo, traz a sua contribuição para que a gente retome esse tema, ok? Grande beijo, gente, obrigado por seguir aqui comigo, tá? Tchau, tchau!